Nessa situação aqui, pessoal, nós vamos desenhar então um eixo que possui rosca, rasgo de chaveta, para a gente poder analisar legalzinho essa tabelinha aqui e conseguir descobrir as dimensões que são necessárias fazer esse rasgo da nossa chaveta. Vamos dar uma olhadinha lá no Inventor como que a gente vai estar trabalhando. Primeiro passo, vamos desenhar aqui na vista frontal a linha de centro da nossa peça, com 268 milímetros. Essa linha vai ser muito importante para a gente ter uma ideia aqui da escala do nosso desenho. Essa 268 milímetros está mostrando aqui para a gente, né, o tamanho total. E depois eu vou vir agora desenhando as outras partes do nosso eixo. Então eu vou vir aqui no comando de linha, vou vir aqui em cima e vou vir desenhando os outros corpos do nosso eixo. Vamos diminuir aqui, depois aqui nós vamos ter a nossa rosca final. Muito bem. Com isso, eu vou colocar aqui essa linha, uma linha de centro, vocês já sabem por quê, nós já vimos na aula passada, justamente para eu poder colocar aqui os símbolos de diâmetro. Aqui eu vou ter o diâmetro de 30, que vai ser o mesmo diâmetro do outro lado, porque aqui eu vou precisar de uma rosca, perdão, não é M30 não, vai ser M24. Então, eu vou trabalhar com, ao invés de diâmetro de 30, eu vou colocar aqui diâmetro de 24, que vai ser a minha rosca M24. Depois, aqui em cima, eu vou ter um diâmetro de quanto? Diâmetro de 28, que é nessa parte de cima aqui, diâmetro aqui de 28, beleza? E o diâmetro final dela, nós vamos ter um tamanho aqui de exatamente 35 milímetros. Então, 35 milímetros aqui. Muito bom. Após ter feito isso, vamos ver os comprimentos. O comprimento aqui eu tenho 30 milímetros do comprimento de rosca. Eu vou ter aqui 30 milímetros e 79 milímetros até o final do eixo. Então, 30 milímetros e 79 milímetros. Tenho aqui 30 milímetros e daqui até aqui 79 milímetros. 30 milímetros aqui e também 79 milímetros aqui. Muito bom. Com isso, me sobra aqui o meio, a quantidade de 110 milímetros, eu não preciso colocar essa cota. Dessa forma que eu tenho aqui, eu já tenho o formato do nosso elemento cilíndrico, né, do eixo. Porém, eu vou ter aqui um elemento agora, que eu vou colocar ele aqui, que vai ser a nossa chaveta. E essa nossa chaveta vai ter uma determinada dimensão. Como ele fala aqui para a gente que o diâmetro é de 28 desse eixo, a gente tem aqui diâmetro de 22 até 28, eu posso usar qualquer tipo de chaveta que estiver identificado aqui, ó. Como é o diâmetro de 28, é o maior diâmetro, vou pegar aqui a maior chaveta, vou pegar essa última linha aqui da chaveta, onde ela vai ter um diâmetro D de 32, que vai ser o diâmetro da nossa chaveta, já vou colocar lá para ele. Então esse D aqui vai ser de 32. Vou colocar para ele aqui, que mais? Eu vou ter uma altura T, muito importante aqui, que vai ser de 11,4, que é da face que eu tenho aqui do diâmetro para baixo, que é o quanto ele vai enterrar a chaveta dentro do eixo, que é essa medida T. Ou ainda eu tenho também essa medida TI, que vai ser o valor do diâmetro mais 1,8, que é possível a gente utilizar também sem problema nenhum. Eu vou utilizar a medida T, que é de 11,4. Vou pegar aqui, ó, para eu conseguir pegar certinho essa medida, eu vou ter que fazer um ponto aqui embaixo para ele, para eu poder pegar esse pontinho aqui, ó, de 11,4, para ele ficar mais fácil de posicionar. E uma outra coisa importante também é a distância de 24,5, né? 24,5 que vai ser dessa face aqui até o centro. Olha lá, 24,5, fechou. Com isso daqui, eu só tenho que acertar agora, ó, que esse ponto tem que estar alinhado certinho com o meio. Então, eu vou pegar aqui na vertical, esse ponto alinhado certinho com esse ponto, pronto. Esse nosso círculo já ficou prontinho. Esse nosso elemento, ele vai ter exatamente a mesma característica do outro lado. Então, eu já vou usar o seguinte, eu vou fazer uma linha, vou puxar uma linha aqui no meio, ó. Essa linha eu vou colocar como linha de construção e eu vou usar um comando de espelhamento desse nosso elemento
na linha de espelhamento, nesse elemento aqui, e vou mandar aplicar. Ele já veio para o outro lado aqui também. Ele já fez uma cópia para mim usando o espelho. Vou encerrar o esboço. Daqui eu vou usar a revolução. A revolução vai ser total, todo o meu eixo, primeiramente. Vou selecionar o eixo, ele já entendeu que essa linha de centro vai ser o centro do eixo, vou dar um OK. E ele consumiu o meu desenho aqui da chaveta. Eu vou entrar no maisinho, botão direito no esboço 1, vou mandar compartilhar o esboço para ele voltar a aparecer novamente. E aqui eu vou usar a extrusão. Vou pegar a extrusão desse nosso elemento circular, dos dois lados, mandar cortar, meio a meio, olha a importância do meio a meio, porque ele vai jogar metade do corte para cada lado, e eu vou colocar para ele a medida que a gente vai ter. A medida que a gente vai ter é a medida A, que seria, na verdade não é a medida A, é a medida B aqui, que seria 6 milímetros. Essa medida B que daqui está faltando só uma perninha, de 6 milímetros, nós vamos jogar aqui 6 milímetros, metade. Vou dar um OK. Pronto. O nosso eixo aqui já está pronto. Se eu quiser tirar a visibilidade, clique no botão direito, tiro a visibilidade. O nosso rasgo da chaveta já está pronto no seu devido lugar. Agora, eu vou fazer uma rosca. Utilizar o comando de rosca, vou clicar nessa superfície. Ele já vai fazer aqui uma rosca ANSI Metrical Profile de M24x3 e aqui eu vou dar só uma verificada, ela é uma M24 mesmo, mas não fala o passo da rosca, então nós vamos manter que vai ser uma rosca normal M24x3 mesmo. Então, rosca M24x3, nós temos duas opções, sentido anti-horário ou sentido horário. Nesse caso aqui, olha lá, mão à esquerda, mão à direita. O que vai acontecer aqui? Se vocês forem observar, aqui eu tenho mão à direita e aqui ele fala que é uma rosca à esquerda. Isso é bastante importante a gente deixar definido. Então, olha lá, aqui vai ser a esquerda, eu vou colocar a profundidade aqui de 30 milímetros. O ideal aqui é a gente colocar uns 28 para ele ficar um pedacinho aqui sem rosca, porque é uma saída de ferramenta, né? Muito importante essa saída de ferramenta aqui, para ela não ir até o final. Esse é um ponto, vou mandar dar um OK. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, a rosca deste lado aqui também com 28, só que agora a gente vai ter aqui, ó, mão à esquerda. A direção da rosca vai ser uma rosca à esquerda. Vou dar um OK aqui também e pronto, já tem a rosca feita. Uma outra coisa importante também é que toda a entrada de rosca tem que ter um chanfrinho. E esse chanfrinho ele fala aqui pra gente que é 1 por 45 graus. Então eu vou colocar aqui a distância de 1,5 milímetros. Então, 1 por 45 é 1,5 por 45. Então, tá certinho. 1,5 por 45 está feito aí essa nossa rosca. Dessa forma, a nossa pecinha aqui já está pronta. Essa seria uma forma de execução desse nosso eixo, fazendo aí o rasgo de chaveta do tipo Woodruff. Agora, se você quiser, Daniel, eu quero colocar a minha chaveta aqui já, eu quero já deixar pronto. Rasgo com chaveta, como que eu faço? Aí eu entro no esboço 1, eu edito esse esboço 1 aqui, e eu vou criar uma outra linha para ele aqui agora. Ó. Vou criar uma linha fechando mais ou menos aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, vai ser a minha chaveta. E essa altura ela é muito importante. Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó, a altura da minha chaveta é o tamanho H, que é justamente a altura de 13 que ele está falando aqui para a gente. Ó. Então, eu vou voltar aqui no meu desenho, vou colocar a distância desse ponto até esse ponto, justamente com 13 milímetros. Posso fazer isso do outro lado lá também, caso haja necessidade. Vou encerrar o esboço. Vou criar aqui novamente a opção de visibilidade. E agora, na hora de fazer a extrusão, eu vou selecionar, olha só, esse elemento e essa parte de baixo. E eu não posso esquecer de criar um novo sólido. Ó, isso aqui vai ser um sólido novo. Vou chamar ele aqui de chaveta. Então, olha lá, esse aqui, o nome do corpo vai ser a nossa chaveta. Quando eu fizer isso, repare que agora eu tenho dois corpos. O corpo sólido 1, que eu vou chamar de eixo, e o sólido 2, que vai ser chamado de chaveta. Dessa forma, ele já vai vir montado já tanto a chaveta quanto o eixo no seu conjunto.
Daniel, pô, legal pra caramba, mas como é que eu faço para espelhar esse elemento para o outro lado agora, aqui na parte do conjunto? Na parte do conjunto, a gente vai ter que dar uma olhadinha aonde está os planos. Então eu tenho um plano aqui, ó, eu não tenho um plano exatamente no meio dessa parte aqui, então eu preciso criar um plano exatamente no meio para eu poder fazer o espelhamento desses dois elementos aqui. Como que eu posso criar esse plano? Eu posso vir aqui no comando de plano, vir aqui no comando de plano entre dois planos, aí eu clico nesse plano aqui e venho e clico nesse plano aqui. Ele cria um plano para mim exatamente no meio desse nosso eixo. Com isso, eu posso vir aqui agora no comando de espelhamento, operações, eu posso pegar aqui este nosso elemento, plano de espelhamento, eu clico nesse plano aqui, e ele já vai criar um sólido novo para mim, olha só, já veio um outro sólido para cá. Só toma cuidado que ele criou e juntou tudo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a chaveta criou duas chavetas aqui para mim, ó. Então essa chavetinha ficou sendo dois elementos juntos aqui. Teria que avaliar se isso realmente é interessante ou não, porque dessa forma aqui na lista de material, que a gente vai ver mais para frente, não apareceria como duas peças, sim como uma peça só. Então tomem cuidado com esse detalhe. Aqui foi mais para vocês conhecerem o comando de espelhamento, usando aí a parte de modelos sólidos, né? Diferente do que a gente fez aqui, o espelhamento, utilizando aqui o sketch, utilizando a parte do esboço 2D que a gente copiou para o outro lado, utilizando essa linha de referência.